Então, vamos começar aqui com a aula de hoje, pessoal. Eu fiz aqui o primeiro ponto da aula de hoje é como gerar uma oferta de topo, de meio e do fundo do funil, né? Como gerar uma oferta que seja assertiva para você gerar mais reservas diretas. Então, a gente tem o funil 1 aqui atrás de mim, e o funil 1 que está aqui atrás, que é esse cara aqui, né? Então, a gente vai fazer o análise desse funil aqui, tá? O análise do funil 1. Como você parar isso para que isso seja assertivo dentro da oferta que vocês vão fazer. Para isso, a gente precisa de várias ferramentas para vender melhor. É importante você entender que para você vender mais, e a venda é o oxigênio do nosso negócio, pessoal, você precisa de ferramentas, tá? Então tem, para essa primeira etapa de topo de funil, a primeira coisa que nós precisamos fazer, eu vou tentar fazer essa aula da forma mais didática possível. Por isso que eu coloquei aqui 4 pontos de cada topo, meio e fundo do funil, para que vocês tenham ideia do que estamos falando e como isso funciona. De que forma nós podemos melhorar essa técnica, essa tática de venda. Para vender melhor, pessoal, lembrando que venda é oxigênio do nosso negócio. Se nós não vendemos, o nosso negócio provavelmente não vai ter o êxito ou a meta que nós pretendemos. Então é muito importante entender e saber como vender melhor. A venda também é mensurável, a venda também é melhorável, a venda também tem meta, nós temos metas de vendas, né? O Alvarito está aí, ele sabe disso. E como fazer para que essa venda tenha uma estrutura, né? Uma metodologia onde você possa medir o passo a passo dessa venda. Eu coloquei aqui, fiz no quadro branco, que eu achei a melhor forma de vocês entenderem um pouco como funciona essa parte de venda. A primeira coisa que eu queria passar para vocês é o seguinte: quando você está na cabeça do seu hóspede, quando o seu hóspede está realmente buscando um lugar para sair de férias, ou às vezes ele nem sabe que ele quer sair de férias, ele nem foi chamado, nem chamamos a atenção dele ainda, ele está scrollando no telefone e você tem que parar a atenção dele. Isso se chama, em marketing, isso se chama conteúdo de topo de funil, ou eu chamo conteúdo da máquina 1. É chamar a atenção dessa pessoa para que essa pessoa entre em um fluxo de compra para depois terminar fechando uma reserva. Para isso, a gente tem que entender que a primeira coisa que nós temos que ter são iscas digitais, ganchos, títulos, gatilhos mentais. A gente falou bastante de gatilhos mentais, mas eu queria falar com vocês. A gente tem vários gatilhos mentais, né, que a gente utiliza dentro da rede Elmiche. Eu gosto muito do gatilho mental de quadro mental de prazer, e é um gatilho mental que a gente utiliza muito, e a gente fez várias campanhas com esse gatilho mental, que uma era imagina você então era imagina você na praia de Ipanema, imagina você tomando sol com 40 graus, imagina você na praia, muito praia, né? Porque nós batimos muito na tecla de praia. Era imagina você e depois tem todos os gatilhos mentais, que tem uma infinidade de gatilhos mentais, tem mais de 100. Você pode utilizar esses gatilhos mentais para trazer atenção, para atrair atenção nas pessoas, né? E atrair a atenção do público que está scrollando no telefone. Imagina que pode ser ver a partir de gatilhos. Imagina como essas pessoas estão e como você pode chamar a atenção delas. Então é super importante você entender isso para ver como você pode trazer essas pessoas e como você pode fazer com que essas pessoas parem de scrollar no telefone. Outro gatilho mental muito legal é prova social, tá? A prova social é outro gatilho mental que funciona bem
Mas para você atrair as pessoas, um gatilho mental que a gente utiliza muito e que é muito forte quando você faz os títulos de copy é curiosidade. Então tem vários gatilhos de curiosidade. Então tem por exemplo, um título que fala: se você acha que isso é bom, imagina você fazendo tal coisa. Ou você comete o erro básico de fazer tal coisa. Ou desculpe, eu não aguento mais te esconder essa notícia. E aí você vai chamar a atenção dessas pessoas para esse primeiro funil, que é o funil 1, onde você realmente, pessoal, você tem que chamar a atenção do possível hóspede, né? Já sabemos quem é nosso público ideal, já sabemos aonde ele está, já entramos dentro das redes sociais dele e agora nós temos que chamar eles para nós. Então é muito importante entender como chamar a atenção dessas pessoas, como trazer elas para nós, super importante. Lembrando sempre, pessoal, a pessoa está ou no telefone no trabalho, ou no telefone na casa, no celular, ou no sofá da casa. Então você está sempre, eu faço essa analogia porque é verdade. As pessoas estão assim e você tem que chamar a atenção dessa pessoa. A primeira coisa que você tem que fazer é chamar a atenção dessa pessoa. Depois que você chama a atenção dessa pessoa com gatilhos e anúncios, com títulos, lembrando sempre que todos esses títulos são feitos por conteúdo orgânico e por anúncios também, tá? É muito importante você fazer anúncios, porque se você não faz anúncios, pessoal, inclusive você pode até buscar o conteúdo orgânico que funciona muito bem dentro do seu hotel. Mas se você não faz anúncio, você vai remar em contra da corrente. É muito difícil mesmo trabalhar o seu hotel, a sua pousada, sem fazer anúncio. E como eu sempre falo, primeiro, nunca utilizar a plataforma de Instagram para fazer anúncio, sempre utilizar a plataforma de Facebook para fazer anúncio. Segundo, não é necessário, pessoal, fazer anúncio de R$100 por dia. Você pode fazer anúncio de R$5 por dia. Olha que legal, R$10 por dia, o valor de uma cerveja. Em vez de você comprar uma cerveja, vai lá e faz um mês de anúncio. E vê o que está acontecendo com o seu anúncio dentro do Facebook. Estou falando de R$10 por dia, pessoal, R$300 por mês. O valor de uma diária e meia do hotel de vocês. Uma diária do hotel de vocês, às vezes até menos. Uma diária de um quarto. Então, olha aonde está o ouro. O ouro está em fazer anúncio para você acelerar o processo de divulgação do seu hotel e da sua pousada. Então, vamos repassar o funil 1, o ponto 1, porque depois a gente vai passar hoje, vamos passar por funil 1, funil 2, funil 1, topo de funil, meio do funil e fundo do funil, tá? Topo do funil é atrair as pessoas, meio do funil é relacionamento e fundo do funil é a compra real. Então, dentro do topo do funil, que é a primeira parte, lembrando que estamos atraindo hóspedes desconhecidos de primeira compra, tá? Isso também é muito importante. Saber quem estamos atraindo, como vai ser a comunicação com esse hóspede desconhecido, hóspede de primeira compra. Saber como vamos fazer para que esse hóspede desconhecido seja atraído pelo nosso hotel. É muito, muito importante entender a estratégia das ferramentas que você tem que utilizar. Então, gancho isca, que eu chamo sempre, gancho isca é atrair a atenção da pessoa, né? Hook, se fala em inglês, no marketing em inglês, hook é gancho isca, né? Então, você faz o hook, você faz a chamada para a pessoa, chama a atenção dela, aí você vai colocar um título legal para continuar se relacionando com essa pessoa, lembrando que sempre você precisa de gatilhos mentais para chamar a atenção dessa pessoa. Você tem que tirar a pessoa do contexto da rede social onde ele está e trazer ela para seu contexto. Então, imagina que tudo isso, essa jornada precisa de uma estrutura. Se você não gera essa estrutura, dificilmente você consiga atrair a atenção dessa pessoa. E por último, dentro dessa primeira coluna, são 3 colunas. Dentro dessa primeira coluna de compra de topo de funil, que é a primeira parte de atrair a atenção da pessoa, pessoal, a gente precisa de um chamado à ação, de um call to action ou CTA.
Por isso se chama CTA. No marketing digital, CTA é chamada ação. Então, qual vai ser a chamada ação? A primeira coisa que a gente faz de chamada ação, que a Rojane faz muito bem, é interagir com a pessoa. Então, se você vai chamar essa pessoa para sua rede social, a primeira coisa que você vai ter que fazer é interagir com essa pessoa. É você trocar uma ideia com essa pessoa, mostrar um vídeo, começar a passar para o funil 2. Sempre que vocês façam uma campanha, sempre, absolutamente sempre, temos que ter uma chamada para ação. Se você não tem uma chamada para ação, depois pergunta no grupo e a gente pode colocar várias chamadas para ação, mas é muito importante que você coloque uma chamada para ação, ou seja, que a pessoa faça uma ação. Lembrando que marketing é a linguagem que nós temos para fazer as pessoas fazer uma ação específica a favor do nosso negócio. Então, marketing é a linguagem que nós temos para as pessoas fazer uma ação específica a favor do nosso negócio. Não sempre as pessoas têm que comprar de você. Muitas vezes é começar para se relacionar. É começar um relacionamento com essas pessoas. Tá? Então, temos gancho, isca, hook, títulos da copy, importante. Se vocês não sabem fazer títulos de copywriting, contrate um copywriter para fazer os títulos para você. Um copywriter faz toda a diferença dentro das publicações. Nós trabalhamos com vários copywriters, funciona muito bem. Gatilhos mentais dentro da copy e anúncio, para chamar a pessoa para uma ação. Essa seria a primeira parte do topo do funil, ou seja, esse cara aí é desconhecido e ainda não fez nada com você. Simplesmente você chamou ele para dentro do seu negócio. Aí, vamos passar para o segundo, que é o meio do funil. Eu sempre falo, né? A estrutura tem um gancho, uma história e uma oferta. Gancho, história e oferta. Sempre funciona igual. Gancho, história e oferta. Tá? Legal. Então, chamada para ação. E depois você começa com a parte de história, né? É gancho, que eu já passei isso, acabei de falar isso. História, onde você vai contar uma história, você vai contar uma história do local. E contar uma história pode ser um e-book, pode ser um vídeo, pode ser uma história que chame a atenção da pessoa, pode ser a história da sua pousada, pode ser depoimento dos seus passageiros, pode ser texto, você pode mandar um texto com uma história para a pessoa. Tem várias formas de você gerar histórias para que depois que você chamar a atenção, as pessoas engajem. Por que eu gosto muito de chamar a atenção e depois contar uma história? No mínimo que seja curtinha, porque as histórias, pessoal, são as histórias engajam. As pessoas querem saber das pessoas. E as histórias são um meio que nós temos para engajar com essas pessoas. E quando eu falo de história, não estou falando de um conto de fadas, nem que era uma vez, etc. O que eu estou falando é uma história de alguma coisa referencial ao local onde você está ou a sua história pessoal, a história da sua pousada, a história dos seus hóspedes. Então, contar uma história é muito importante. Você vai contar uma história, história de depoimento, história de engajamento. Você não tem que contar uma história de 2 horas, pode contar uma história, mandar um vídeo de 1 minuto para a pessoa, tá? Uma história do local, uma história da história do local, uma história não sei, da praia, por exemplo. Nós contamos muito história do Rio de Janeiro, praia de Ipanema, história do samba, história da música. O pessoal gosta muito de referenciar o Rio com a parte de música também, história do carnaval, história do Elmishi Hostels. Muitas pessoas aqui que já estão aqui já sabem que eu abri um hostel sem camas. A minha história é contada e recontada e masterizada e contada, porque essas histórias se referenciam com vocês, com o começo de vocês também. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma história para contar e todo mundo teve um começo de negócio. Então é muito importante entender a parte da história. Uma vez que você gerou a história, lembrando que a história pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser áudio, pode ser uma comunicação via WhatsApp, né?
com 3 ou 4 textos de engajamento via WhatsApp, você consegue engajar mais com essa pessoa. Uma vez que você aqueceu essa pessoa, que você engajou com essa pessoa, aí a gente parte para o segundo CTA, o segundo Call to Action. Aí a gente parte para o segundo Call to Action. Mas vou repassar para passar para a terceira parte do funil. Esse aqui, meio do funil, é relacionamento. Você pode passar e-books do local, pode passar vídeos, pode passar texto, pode passar o blog, pode passar histórias dentro das suas redes sociais também. Tem várias formas de você fazer histórias. E também você vai começar a matar objeções, tá? A matar as objeções de compra dentro dessas histórias. As histórias são matadoras de objeções também. Por quê? Porque as pessoas se referenciam com as coisas que acontecem com as outras pessoas. Então, por exemplo, se a pessoa está pensando, será que isso aí é para mim, ir com a minha família, esse hotel e tal, e aí você mostra uma história de uma pessoa que foi com a família e fez uma trilha com a mulher e os filhos e foi ótima, aí você já mata essa história, já mata essa rejeição, essa objeção, né? Então é muito importante você manter sempre o passo a passo de como você, a estrutura da oferta. É muito importante manter o passo a passo de como você vai vender. E como terceiro passo, tá? E vamos repassar tudo depois. Como terceiro passo, sempre já o pessoal aqui já está falando com você no WhatsApp, né? Porque sempre a gente vai trazer essa pessoa para o WhatsApp, né? Então, como terceiro passo depois da venda, você vai fazer o seguinte: você vai montar uma campanha, tá? Você vai montar uma campanha para você fazer que essa venda seja assertiva. Você vai montar uma campanha que começa lá atrás, onde você fez aquele anúncio, né, com gatilho mental e copy título, e você vai trabalhar essa campanha. Por que é importante montar uma campanha e não vender somente a cama? Muitas vezes a gente chega com uma oferta e o pessoal, eu vejo que o pessoal só oferece a cama e o valor. E não conta nada do local, não conta nada da história do hotel, não conta nada da história do dono do hotel, de como o hotel foi fundado, quantos quartos tem, de onde fica, quais são as deidades do local onde o hotel se encontra e tal. Não contam absolutamente nada disso. E realmente as pessoas não querem saber somente quanto custa a cama do hotel. As pessoas querem saber de experiência. Para isso, na oferta, você tem que passar várias experiências, tá? Então, cada local tem uma oferta diferente. Por exemplo, nós temos, dentro da nossa oferta, a gente dá um e-book de o que fazer no Rio de Janeiro por 3 dias. Ou você pode dar também, fazer um vídeo de como a pessoa, quais são os atrativos que você tem no local para o tempo que a pessoa vai ficar. Ou você pode fazer um texto no seu blog dizendo, olha só, aqui você tem, em 3 dias, nós recomendamos fazer isso, isso, isso. E em 5 dias recomendamos fazer isso, isso e aquilo. Em 7 dias, porque as pessoas tendem a ter essa integração, esse relacionamento com as histórias, com as ofertas. Então é muito importante você passar isso de forma humanizada, tá? E quando eu vejo uma cama e um preço, eu sofro, pessoal, porque eu vejo que tem tudo menos de humanizado dentro dessa oferta. Quando a pessoa passa por todo esse processo, lembrando que quando a gente, no final de cada processo, a gente sempre faz um CTA, um Call to Action, uma chamada para ação. Sempre uma chamada para ação. Quando a pessoa chega no final desse processo, no final desse funil, né? A pessoa foi passando um bloco atrás do outro, por isso que eu coloquei em blocos aqui, para que vocês entendam que a pessoa vai subindo um degrau atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, até chegar no final. A gente tem que fazer a chamada final para a venda. E é muito importante entender que uma boa estratégia de venda fecha com um fechamento de venda excelente.
Então é muito importante aprender a fechar a venda, é muito importante treinar isso para que a venda feche cada vez mais, medir isso também é muito importante e entender que o nosso pessoal que trabalha conosco, que está na parte de vendas, a pessoa deve entender como funciona todo esse processo de vendas, tá? Como funciona todo esse processo de vendas. Desde que a pessoa começou, estava no sofá da casa com o celular, que eu faço essa analogia sempre, até que a pessoa está entrando no hotel. Por que é muito importante que o vendedor entenda isso? Porque a partir dali, o vendedor vai conseguir matar as objeções, aumentar o engajamento com o hóspede ou com o futuro hóspede, trazer esse futuro hóspede de volta também para repetir a experiência e melhorar o ticket médio dessa pessoa. Então, repassando a parte de fundo do funil, que é a parte da compra, do fechamento de venda, você vai trazer a pessoa para o WhatsApp, por isso eu coloquei fazer oferta no WhatsApp. Lembrando que no WhatsApp nós temos o catálogo para fazer as ofertas também. Então é muito importante relacionar o catálogo de WhatsApp com o fechamento da venda, tá? Gerar valor para a pessoa. Como nós geramos valor? Matando as objeções, aumentando os gatilhos mentais, tá? Gerando valor com as histórias e trazendo a pessoa para fazer uma ação no final. Então a gente tem oferta no WhatsApp, as campanhas de valor, trazer a oferta, tirar a oferta da caixa, ou seja, você colocar a oferta segmentadinha, tirando tudo que você tem da sua oferta para oferecer isso em pontos separados para o seu hóspede. Então, por exemplo, isso aqui é um conceito muito importante. Tirar a oferta dentro da caixa é muito importante. O que é tirar a oferta dentro da caixa? Você tem uma pousada, vamos supor que nós temos uma pousada em Pé de Praia. Pé de Praia, ou o hostel de Ipanema. O que nós temos em Ipanema? Nós temos o hostel, a cama, nós temos um terraço, onde o pessoal pode desfrutar do bar, nós temos early check-in, nós temos late check-out, nós temos guarda-malha se a pessoa quer utilizar a praia. Muitas pessoas no Rio vêm e querendo utilizar a praia no dia do check-out deles. Então a gente tem um late check-out, onde a gente... O que é late check-out? Sair mais tarde do hotel. Isso se comercializa também, isso aumenta nosso ticket médio, tá? Nós temos isso, nós temos segurança na praia, que é muito importante também ter o acordo de segurança na praia. As pessoas gostam muito de ter segurança na praia no Rio de Janeiro. Nós temos os pacotes de festas, temos os pacotes de passeios, temos os pacotes de transfer, temos o transfer in, transfer out. Obviamente que tudo isso se paga, mas entra dentro da oferta. Temos recepcionistas que falam 3 línguas. Isso é muito importante para nós, porque a língua, para quem não fala português, é uma barreira muito forte. Então, quando você apresenta isso para a pessoa, já é uma vantagem competitiva muito grande. Então, apresente as vantagens competitivas por separado dentro da oferta do seu negócio. Então, você vai vender a cama, mas depois você vai falar, temos isso, e temos como bônus isso e aquilo. Isso é gerar uma oferta fora da caixa, é destrinchar a sua oferta. Fizemos uma live de como destrinchar a sua oferta, mas a gente vai fazer outra live de como destrinchar a sua oferta de novo, para que quando você venda, você não fique preso no preço da cama, no valor da cama. Você tenha argumento para que essa pessoa compre de você e que essa pessoa realmente gere valor para o seu negócio, gere valor, porque essa pessoa que vê valor no seu negócio não vai brigar por preço, vai ligar e vai querer comprar diretamente dentro do seu hotel, da sua pousada, e vai querer repetir a experiência ainda. E uma vez que essa pessoa repete a experiência, pessoal, já o funil de vendas já vai do meio para o fundo do funil. Então vou dar uma repassada dentro dessa estrutura de vendas. É o seguinte: na parte 1 do funil, que é chamar a atenção da pessoa, atrair o novo hóspede, atrair o possível hóspede,
a pessoa que está procurando ou que nem está procurando, nós devemos fazer uma copy legal, com um título legal para atrair a atenção dessa pessoa. Temos que ter gatilhos mentais, temos que fazer o anúncio, sempre eu boto muito ênfase em fazer anúncio, e depois de fazer o anúncio, você tem que chamar a pessoa para uma ação. Essa seria a primeira parte. O Londres aqui atrás de mim, que legal. Gosto muito de Londres também. Segunda parte do funil. Como fazer para que como fazer para que a pessoa gere empatia com o seu negócio, com o seu hotel, com a sua pousada, gere um relacionamento. Primeira coisa, gerar histórias que sejam referenciais para que essas pessoas entendam o que nós estamos fazendo e para onde estamos indo, o que nós temos para oferecer, gerando histórias da nossa história, da história do local, da história do personagem do hotel, de quanto tempo o hotel tem. Contar a nossa história realmente é muito, muito, muito importante. Segundo ponto que nós temos aqui, além de contar a história nossa, contar a história dos nossos hóspedes, dos nossos passageiros, lembrando que o pessoal sempre quer engajar e quer se sentir parte de alguma coisa. Então é muito importante você trazer essa pessoa para você, para seu hotel. Lembrando que você já chamou a atenção dela, agora você tem que contar uma história. Como você vai contar uma história? Que é importante. Vídeo, texto, e-books, depoimentos. Até os depoimentos da Booking servem para contar história. Então olha a riqueza que nós temos de dados dando voltas na internet e como podemos fazer para que esses dados realmente se convirtam em uma história a favor do nosso negócio, tá? Uma vez que você faz tudo isso, coloca em redes sociais também. Contar uma história em redes sociais de um depoimento da Booking é contar uma história, entende? É muito importante você trasladar isso e duplicar esse conteúdo para onde você puder gerar engajamento do seu conteúdo. Então, conte a história ao máximo possível. Sempre conte as histórias do seu hotel, da sua pousada. É muito legal e é muito divertido contar as histórias, porque com as histórias você entende e vê o que está acontecendo dentro do seu hotel também. Então é muito divertido contar histórias, tanto do local, como da história da cidade, história do local, como do seu hotel. A gente gosta muito de contar da história do Rio de Janeiro, da música, da cultura, toda a parte de espetáculos, eventos, tudo isso tem história para contar, muita coisa de história para contar. E o pessoal engaja muito, muito, muito. Uma vez que você tem essas histórias contadas e tem essas histórias digitalizadas de alguma forma, pode ser texto, pode ser conteúdo, pode ser áudio, pode ser história pessoal, pode ser no WhatsApp, pode ser várias formas de contar essas histórias. A gente vai matar algumas objeções já. No meio do funil 2, você se relaciona com o pessoal, mas você também mata algumas objeções. É importante matar objeções também, já no meio do funil 2 da venda, porque as pessoas têm objeções, tá? Obrigadão, pessoal. Cuide a sua mente, cuide o seu corpo, treine a sua mente, treine o seu corpo, porque estamos aqui e amanhã vamos por mais. Um grande abraço, até amanhã. Obrigado, obrigado Coin é o nosso hashtag. Obrigado Coin para todos vocês.